E aí, minha irmã e meu irmão botafoguense, tudo bem com você? Então, chega junto aqui comigo pra gente conversar sobre Libertadores, Botafogo e Palmeiras. Jogo de volta das oitavas de final no Allianz Parque. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1 no estádio Newton Santos. E agora, um empate já garante a classificação para as quartas de final. Qualquer derrota do Botafogo por um gol de diferença vai para os pênaltis. E a outra possibilidade, eu nem quero falar, eu nem quero pensar, porque a expectativa está muito alta, e de verdade. Eu não consigo focar em outra coisa que não seja esse jogo. Então, até o jogo acontecer, vai ser difícil eu ter tranquilidade. No meu trabalho, eu penso nesse jogo. Ontem eu fui dormir pensando nesse jogo, hoje eu acordei pensando nesse jogo. Porque, meu amigo, desde 2017 o Botafogo ele não joga quartas de final de Libertadores. Desde 2017 o Botafogo não jogava Libertadores, né? Então, o Botafogo se classificando, ele estará dando uma resposta a quem ainda tem alguma dúvida. O Botafogo se classificando, ele vai chegar muito forte para as quartas de final e vai chegar muito forte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele estará criando uma atmosfera positiva para ele mesmo. Então, é a vida do Botafogo, que estará em campo nesse jogo. Vamos falar bastante sobre essa partida aqui. Eu vou trazer informações referentes a esse jogo, desfalques, prováveis escalações dos times. Se você está assistindo esse vídeo aqui ainda na terça-feira, o jogo é amanhã. Se você está assistindo esse vídeo aqui já na quarta-feira, então o jogo é hoje, 9h30 da noite, no estádio Allianz Parque. Terá transmissão da Globo e também da ESPN. O árbitro será Facundo Telo, da Argentina. O VAR será Silvio Truco, também da Argentina. Então, para o Botafogo se classificar, o Botafogo ele vai ter que superar o fator casa. O estádio estará lotado, a torcida estará pressionando. O Palmeiras é um time difícil de ser batido dentro de casa. O Botafogo tem que superar o fato do Palmeiras ter mais experiência nesse tipo de jogo. Competição, cara, importante, mata-mata, Libertadores. O Palmeiras gosta desse tipo de jogo. Então, todos os jogadores, individualmente, têm que fazer a melhor partida da vida deles. Cada um na sua posição, cumprindo perfeitamente aquilo que é designado a ele fazer. E coletivamente, o Botafogo tem que ser um time muito organizado, um time muito bem postado em campo, um time sem a bola, muito comprometido com a marcação, não dando espaços para os jogadores do Palmeiras, não deixando os jogadores do Palmeiras ter liberdade para criar, porque o Palmeiras ele vai vir para cima. Desde o primeiro minuto, o Palmeiras vai querer vir para cima, vai tentar chegar ao gol no início do jogo. O Botafogo tem que estar muito focado, concentrado desde o primeiro minuto de jogo. O time não pode ficar só atrás, chamando o Palmeiras para o campo, né?
chamando o Palmeiras para o ataque. O Botafogo não pode, essa é a minha opinião, estacionar um caminhão lá atrás e ficar se defendendo o tempo todo. Então, o Botafogo ele tem que fazer de tudo para que o Palmeiras não chegue com facilidade ao campo de ataque. Então tem que incomodar, cara. Fazer essa marcação. Não uma marcação tão alta, mas não fazer uma marcação tão baixa. Então, o Botafogo ele tem que deixar os zagueiros trocar os passes ali. E aí, quando o Palmeiras tentar progredir, aí sim, o Botafogo subir a marcação, compactar ali as linhas para tentar roubar essa bola e sair para o jogo. Sai para o jogo. Então, o Gregory, o Marlon Freitas, o Savarino, o Luiz Henrique, eles vão ter que ajudar muito nisso. O Gregory e o Marlon Freitas terão um papel fundamental nisso. Tem que estar muito comprometidos com isso. Incomodar os meias do Palmeiras. Exigirá um comprometimento do time inteiro, do Luiz Henrique, do Savarino, ajudando sem a bola, ajudando a encurtar os espaços para o Palmeiras não sair para o jogo com liberdade. O Cuiabano e o Matheus Pontes, eles têm que estar muito atentos nos espaços deixados nas costas. Então, eles têm que estar o tempo todo, do início ao fim do jogo, muito comprometidos com isso, com o contra-ataque do Palmeiras, com essa velocidade, porque o Palmeiras, em determinado momento do jogo, vai deixar a bola com o Botafogo. Se o Palmeiras não conseguir chegar ao gol no início, ele vai também abaixar um pouco as linhas para jogar no erro do Botafogo e aí explorar os pontas. Essa jogada de velocidade, infiltração com o Estevão, com o Flaco Lopes, que faz muito isso. Essas jogadas, né, com passe em profundidade, assim como foi no jogo aqui no Newton Santos, né? O gol do Palmeiras sai assim. O Cuiabano que joga pelo lado do Estevão vai ter que incomodar o Estevão. Ele tem que mostrar para o Estevão que o Estevão não vai ter facilidade. E o Cuiabano tem que ganhar esses duelos. Então os volantes têm que dobrar a marcação, cara. Nunca deixar o Estevão no mano a mano com o Cuiabano. Nenhum jogador do Palmeiras pode ter total liberdade no mano a mano com o jogador do Botafogo. Então tem que ter sempre essa dobra de marcação. O Alexander Barbosa tem que ter uma partida semelhante à que ele teve aqui no primeiro jogo. Ele teve muito boa atuação. Então, tem que ter muita atenção, cara, nas bolas aéreas, que o Palmeiras vai lançar bola na área, vai tentar fazer esses cruzamentos, pegando, né, algum jogador do Palmeiras, passando por trás da zaga para cabecear, para finalizar. Então, cara, a linha de defesa do Botafogo tem que estar muito bem postada em campo, para não ser surpreendido. E como eu falei, Gregory e Marlon Freitas muito comprometidos com a marcação. Cara, esse é um jogo em que os jogadores do Botafogo terão que ir além daquilo que podem, correr o campo inteiro, o jogo inteiro, do início ao fim do jogo. Não pode demonstrar preguiça em momento nenhum, cara. Fazer recomposição. Se perder a bola lá na frente, fazer rápida a recomposição. Então, é claro, cara, que o Arthur Jorge, ele terá a leitura dele de jogo. A gente espera que aquilo que ele orientar o time a fazer, que seja a coisa certa. Ele é o treinador, ele que sabe, ele que vai definir qual o comportamento que o time terá em campo, se vai ser linhas altas, né, pressionando a saída de bola, se vai ser uma postura muito ofensiva,
ou se vai ser mais defensiva, né, para sair na velocidade, ele que vai definir. Mas em relação à postura dos jogadores, a postura coletiva e individual de cada jogador, essa é a minha opinião. A escalação do Botafogo tem que ser John, Matheus Pontes, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano. Eu não colocaria o Marçal. Dizem, né, muitos falam que o Marçal ele tem uma postura mais defensiva. Mas o Cuiabano ele é interessante na parte ofensiva para fazer cruzamentos, para fazer mais número, né, no campo de ataque. O Cuiabano ele tem velocidade, ele tem mais saúde que o Marçal. Então, é claro, também não vai ficar indo todo atabalhoado na hora errada, não. Tem que tomar cuidado com isso. Mas o Cuiabano ele tem mais velocidade de recomposição. Então, eu colocaria o Cuiabano. Primeiro volante, Gregory, fazer o combate ali no meio campo, tem que combater. O Gregory vai ser um jogador essencial para isso. Junto com o Gregory, Marlon Freitas, né, para fazer a saída de bola ali com qualidade, buscar esses lançamentos nas costas, esses passes em profundidade e também ajudar o Gregory nessa marcação. O Gregory sozinho não adianta. O Marlon Freitas também tem que estar comprometido com isso. Terceiro homem de meio campo, Thiago Almada. Thiago Almada começa jogando, Botafogo com a bola no pé. Tem que ter, né, eficiência, principalmente no último passe. Então o Botafogo ele tem que procurar essas jogadas, né, essa versatilidade nas jogadas, não ficar só dependendo de velocidade, procurar jogadas pelo meio, jogadas por dentro, né? Procurar também jogadas em velocidade com o Luiz Henrique no mano a mano para ir para a linha de fundo, cruzar, que ele faz muito bem, ou tocar para trás para alguém que esteja entrando, né, como fator surpresa na área, buscar o drible, buscar a falta próxima à área, buscar a falta dentro da área, né? Ele tem muito isso, essa característica. Então o Luiz Henrique vai ser um jogador essencial para isso. E o Savarino como ponta esquerda, para ser, né, esse escape pelo lado esquerdo e também para buscar essa aproximação com o Thiago Almada. A gente vê que o Arthur Jorge, em determinados momentos dos jogos, ele troca o posicionamento do Savarino e do Thiago Almada. Às vezes eles trocam de posição. Então, cara, é incomodar a defesa do Palmeiras, cara. É incomodar, é causar desconforto na defesa do Palmeiras, confundir a defesa do Palmeiras com essa troca de posições. O Igor Jesus, colocaria ele de início. O Igor Jesus também ajuda nisso, para fazer o pivô, proteger a bola, abrir espaço, sair um pouco da área quando precisar, para, né, o Luiz Henrique, o Savarino, o Thiago Almada entre como esse fator surpresa. Então, com a bola no pé, o Botafogo vai ter que ser muito criativo, eficiência nesse último passe, e quando as oportunidades de gol surgirem, o Botafogo não desperdiçar, chegar ao gol. Então, o Botafogo ele tem que incomodar o Palmeiras desde o início do jogo, mostrar para o Palmeiras que o Botafogo não vai ficar só defensivo não, que vai buscar o gol também logo de início, cara. E deixar o Palmeiras preocupado com isso também. Então, é um jogo de paciência, um jogo de inteligência. Então, sem a bola, o time tem que ser frio, cara. Tem que ser frio. É claro que é um jogo muito grande, é um jogo pesado, um jogo de muita importância, mas os jogadores têm que entrar sabendo exatamente o que tem que fazer, e não deixar o nervosismo abater. Então, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, com todas essas circunstâncias, o time tem que ser frio, saber jogar o jogo. E o setor ofensivo explorar as fraquezas da defesa do Palmeiras. Nos últimos jogos do Palmeiras, a defesa, a zaga, mostrou muitas fragilidades. Então o Botafogo tem que explorar isso. O Botafogo ele tem que igualar, né? Igualar a competitividade, tudo, igualar em tudo.
E aí, meu amigo, ser superior nos momentos cruciais para sair desse jogo com a vitória. Buscar a vitória. O Botafogo tem que entrar com a seguinte mentalidade. Tá 0-0. A gente não tá com gol de vantagem. Tá 0-0. A gente precisa vencer para se classificar. Se vier um empate, é consequência. Mas entrar para vencer o jogo. Em relação ao primeiro jogo, o Palmeiras só tem uma modificação, que é o retorno de Richard Rios, que não jogou o primeiro jogo, estava suspenso, mas ele volta. O Palmeiras ele começa com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Lázaro, Estevão e Flaco Lopes. Bom, vamos pela classificação às quartas de final. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.